Tá tudo bem entre eles, ô Josias? Aparentemente não, mas ele tem que ostentar esse discurso, Fabiola, porque a próxima eleição é um ponto muito distante para ele no calendário, né? A próxima eleição vai ser em outubro de 2026 e não convém ao Tarcísio um rompimento definitivo com o Bolsonaro nesse momento. Agora, o governador, o futuro dele depende da calibragem desse relacionamento dele com o Bolsonaro. É um erro ele atribuir é, ao Bolsonaro o fato de estar hoje sentado na poltrona de governador do estado de São Paulo. Quem colocou o Tarcísio de Freitas lá foram os eleitores de São Paulo. É a esse público que o Tarcísio deve lealdade e obediência, não ao Bolsonaro. É verdade que o Bolsonaro indicou ao Tarcísio como melhor caminho a disputa pelo governo de São Paulo. O Tarcísio, quando se encantou pela política, em 2022, no ano passado, ele cogitou ser candidato a senador pelo estado de Goiás. E o Bolsonaro insistiu muito para que ele fosse para São Paulo, porque ele tinha uma boa imagem entre os empresários, tinha consolidado uma imagem de bom gestor no Ministério da Infraestrutura. Isto é verdade, mas a lealdade do Tarcísio não deve ser ao Bolsonaro, deve ser ao eleitorado de São Paulo. Há dois políticos, Fabiola, que são muito relevantes na política brasileira e que têm ensinamentos que indicam o que está acontecendo com o Tarcísio. O Ulisses Guimarães, que é um sábio da política que viu tudo antes de morrer, ele costumava dizer que na política você não pode estar tão próximo que amanhã não possa estar distante, nem tão distante que amanhã não possa se aproximar. O Tarcísio de Freitas, ele exagera, porque ele brigou com o Bolsonaro na quinta, por divergir em relação à reforma tributária, na sexta já estava sentado com o Bolsonaro, se reconciliando com ele. E no final de semana fez essa coreografia, disse que jamais será desleal com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, na sequência, horas depois, colocou uma foto nas redes sociais, uma obra do tempo em que o Tarcísio era ministro, uma foto dele com o Tarcísio sorridente e falando em nosso governo. Então, houve aí uma reconciliação clara. O outro sábio da política, que traz aqui um ensinamento que é muito relevante, é o Tancredo Neves. O Tancredo também, antes de morrer, deixou um ensinamento segundo o qual ninguém joga na política só embaralhando. Chega um momento que tem que dar carta para alguém, tem que distribuir o baralho. Então, o Tarcísio de Freitas, em algum momento, ele vai ter que distribuir as cartas e não ficar só embaralhando, hoje briga, amanhã se reconcilia. Então, esse é o jogo do Tarcísio, Fabiola. Ele convém a ele, nesse momento, manter uma proximidade com o Bolsonaro, até porque ele apanhou bastante de quinta-feira até o final de semana nas redes sociais, porque o Bolsonaro jogou o Tarcísio aos leões. Então ele apanhou muito no domingo, ele na segunda, na sexta já estava lá conversando em privado e no domingo se reconciliando em público. Agora, em algum momento, o Tarcísio de Freitas vai ter que fazer um movimento de distanciamento em relação ao Bolsonaro e mostrar que tem autonomia política. Do contrário, ele vai ser sempre um personagem subserviente aos interesses e às conveniências do Bolsonaro. Isso não orna com alguém que tenha pretensão de virar presidente da República um dia.